Vi as fotos do casamento do meu filho no Instagram. Ele sorrindo, os convidados aplaudindo e o lugar onde eu deveria estar. Vazio. Chorei a noite inteira em silêncio, sozinha no meu quarto escuro, sem entender o que tinha feito para merecer aquilo. Meu nome é Teresa, tenho 65 anos, e esta é a história de como um presente com laço vermelho transformou a lua de mel do meu filho no pior pesadelo da vida dele. Eu estava sentada no sofá da minha sala, com o celular na mão, quando meu mundo desabou. Não foi um telefonema, não foi uma notícia ruim, foi pior. Muito pior. Era uma foto no Instagram. Meu filho Rafael, de smoking branco, sorrindo daquele jeito que eu conhecia desde que ele era criança. Ao lado dele, Larissa, a noiva, com um vestido de renda que devia ter custado uma fortuna. A legenda dizia: oficialmente casados, melhor dia das nossas vidas. Tinha corações, tinha emoji de alianças, tinha tudo. Menos eu. Senti meu peito apertar. As mãos começaram a tremer. Rolei a tela para baixo, esperando encontrar uma explicação. Talvez fosse um ensaio fotográfico. Talvez fosse uma brincadeira. Mas não era. Tinham mais fotos. A cerimônia toda. Os convidados jogando arroz. O bolo de 3 andares. A primeira dança dos noivos. Em nenhuma dessas fotos eu estava. Porque eu nem sabia que meu filho ia casar. Deixei o celular cair no sofá. Fiquei olhando para a parede da sala. Aquela parede que eu mesma pintei de azul claro quando Rafael era adolescente. Ele tinha me ajudado. A gente riu tanto naquele dia. Agora, aquela mesma parede testemunhava meu coração se despedaçando em silêncio. As lágrimas começaram a descer sozinhas, quente, salgada, molhando meu rosto sem pedir licença. Eu não soluçava, não gritava, só chorava. Um choro mudo de quem não consegue acreditar no que está vendo. Peguei o celular de novo, com as mãos tremendo tanto que quase derrubei. Ampliei as fotos. Procurei meu rosto em cada canto. Será que eu estava lá e não tinha me visto? Será que eu estava escondida atrás de alguém? Não, eu não estava. E o pior, havia uma cadeira vazia na primeira fileira, bem na frente, do lado esquerdo. O lugar da mãe do noivo. O meu lugar. Vazio. Liguei para ele. Os dedos mal conseguiam discar. O telefone chamou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Caixa postal. A voz dele gravada alegre. E aí, deixa seu recado. Eu não deixei recado. O que eu ia dizer? Oi, filho, vi que você casou sem me convidar só passando para dar os parabéns? Mandei mensagem no WhatsApp. Meus dedos digitaram devagar, cada letra custando um pedaço da minha alma. Filho, vi as fotos. Por que você não me contou? 2 risquinhos cinzas apareceram. Depois ficaram azuis, visualizado. Ele tinha lido e não respondeu. Esperei 5 minutos olhando para a tela. 10 minutos. 15. Nada. Mandei outra mensagem. Rafael, pelo amor de Deus, me responde. Visualizado de novo. Silêncio de novo. Foi aí que eu desmoronei de verdade. Comecei a soluçar alto. Aquele choro feio de quem não aguenta mais segurar. Liguei para Mariana, minha melhor amiga desde os tempos de magistério. Ela atendeu no segundo toque. Teresa, que foi? Eu só consegui falar entre os soluços. Mariana, ele casou, sem me convidar. Ela não perguntou mais nada, só disse, já estou indo aí. 20 minutos depois, Mariana estava na minha porta. Me abraçou apertado, daquele jeito que só uma amiga de 40 anos sabe abraçar. Me levou para o sofá, sentou do meu lado, segurou minha mão. Eu mostrei as fotos para ela. Vi a expressão dela mudar de preocupação para raiva. Que filho da mãe, ela disse entre dentes. Desculpa, Teresa, mas é isso que ele é. Um filho da mãe. Eu balancei a cabeça. Não, Mariana, tem alguma coisa errada. O Rafael não faria isso comigo. A gente sempre foi tão próximo. Ele me ligava toda semana, vinha jantar aqui todo mês. Ele não ia simplesmente me excluir do casamento dele. Mariana me olhou com aquela cara de quem sabe de algo, mas não quer falar. Respirou fundo. Teresa, você lembra quando eu te disse que não gostava da Larissa? Que ela tinha um jeito esquisito de olhar para você? Eu lembrava, mas na época achei que Mariana estava sendo super protetora. Eu acho que foi ela. Tenho certeza que foi ela que colocou essa ideia na cabeça do Rafael. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei virando na cama, olhando para o teto, vendo as sombras das árvores dançarem na parede. Cada memória do Rafael passava na minha cabeça como um filme.
eu segurando ele recém-nascido no hospital. O primeiro dia de aula dele, com aquela mochila enorme nas costas. A formatura da engenharia, quando ele subiu no palco e acenou para mim na plateia. Eu de pé, aplaudindo, com lágrimas nos olhos de orgulho. E agora? Agora eu era a mãe que não foi convidada para o casamento do próprio filho. A mãe que viu as fotos pela internet como qualquer desconhecida. A mãe que ficou de fora do dia mais importante da vida dele. Levantei da cama às 5 da manhã. Não adiantava tentar dormir. Fui para a cozinha fazer café. Enquanto a água fervia, olhei pela janela. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Mais um dia. Mas esse dia era diferente. Esse dia eu acordei sendo uma mãe descartada. O café ficou pronto, mas eu não consegui tomar. O cheiro enjoava. Sentei na mesa da cozinha e abri o Instagram de novo. Dessa vez, li os comentários nas fotos. Tinha centenas. Que casal lindo! Casamento dos sonhos! Felicidades para os noivos! Procurei algum comentário perguntando pela mãe do noivo. Nada. Ninguém tinha percebido minha ausência. Ou pior, todo mundo sabia e estava fingindo que era normal. Passei o sábado inteiro de pijama. Não tomei banho. Não comi nada além de 2 biscoitos de água e sal. Mariana voltou no fim da tarde com marmitas. Você vai comer nem que eu tenha que enfiar a comida goela abaixo, ela disse. Mas eu só consegui dar 3 garfadas antes de sentir o estômago revirar. No domingo, Rafael finalmente me ligou. Eram 11 da manhã. Eu estava no quintal, fingindo que estava regando as plantas, mas na verdade só segurando a mangueira enquanto a água escorria. Quando o nome dele apareceu na tela, meu coração disparou. Atendi no primeiro toque. Alô? A voz dele estava diferente, distante, fria. Oi, mãe. Silêncio. Esperei ele continuar. Demorou uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. Então, eu queria falar com você sobre o casamento. Senti a raiva subir pela garganta. Falar sobre o casamento? Rafael, eu descobri que você casou pelo Instagram. Pelo Instagram. Você nem teve a decência de me ligar antes. Ele suspirou. Um suspiro impaciente, como se eu é que estivesse sendo irracional. Mãe, foi tudo muito corrido. A Larissa queria algo íntimo, sabe? Só família bem próxima. Pouquíssimas pessoas. Família bem próxima? Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Rafael, eu sou sua mãe. Eu sou a família mais próxima que você tem. Eu te carreguei na barriga por 9 meses. Eu te criei sozinha depois que seu pai morreu. E você me diz que eu não sou família próxima? Mãe, não complica. A voz dele estava irritada agora. Já aconteceu. Não tem mais volta. Olha, eu preciso desligar. A gente tá embarcando pra lua de mel. A gente conversa quando eu voltar, tá? Rafael, espera. Ele desligou. Desligou na minha cara. Fiquei parada no meio do quintal, com o telefone na mão e a mangueira ainda jorjando água nas plantas que já estavam encharcadas. As lágrimas voltaram, mas dessa vez, junto com a tristeza, tinha outra coisa. Raiva. Uma raiva surda, profunda, que começava a ferver no fundo do meu peito. Desliguei a mangueira. Entrei em casa. Sentei no sofá e comecei a pensar. Tinha alguma coisa muito errada nessa história. O Rafael que eu conhecia não fazia isso. Ele sempre foi carinhoso comigo. Sempre me incluiu em tudo. Até conhecer a Larissa. A Larissa. Foi aí que uma memória me atingiu como um tapa na cara. 3 meses atrás. Era uma terça-feira à tarde. Eu estava preparando bolo de cenoura quando a campainha tocou. Era a Larissa. Sozinha. Sem o Rafael. Ela entrou com aquele sorriso perfeito dela, aquele sorriso de comercial de pasta de dente. Oi, dona Teresa. Posso entrar? Queria conversar com a senhora sobre uma coisinha. Achei estranho. Ela nunca tinha vindo sozinha antes, mas ofereci café, cortei um pedaço de bolo, sentamos na sala. Ela começou a falar sobre os planos para o futuro, sobre o apartamento que eles queriam comprar, sobre a possibilidade de fazer uma pós-graduação no exterior. E então, de repente, ela mudou de assunto. Dona Teresa, o Rafael me contou sobre o terreno. Ela tomou um gole de café. Aquele terreno lindo na orla que o seu falecido marido deixou para o Rafael. 800 metros quadrados, né? Deve valer uma fortuna hoje em dia. Eu concordei. Aquele terreno era a herança do meu Antônio. Ele comprou nos anos 80, quando ainda era barato. Hoje, com a valorização da orla, devia valer uns 2 milhões de reais, talvez até mais. Ele deixou para o Rafael no testamento.
Era o futuro do meu filho garantido. A Larissa continuou, com aquele jeito casual demais para ser natural. E a transferência? Já foi feita? Porque o Rafael comentou que ainda tá no nome da senhora. Tá mesmo, eu respondi. Eu estava esperando eles casarem para fazer a transferência oficialmente. Queria que fosse meu presente de casamento para vocês dois. Um começo de vida tranquilo, sabe? O sorriso dela ficou mais largo, mas era um sorriso estranho, gelado. Os olhos não sorriam junto. Que lindo, Dona Teresa! A senhora é muito generosa mesmo. Ela colocou a xícara na mesinha de centro. Mas a senhora não acha melhor fazer logo? Para evitar problemas burocráticos futuros? Sabe como é? Essas coisas de inventário, de cartório, às vezes complicam. É melhor resolver logo enquanto é simples. Na hora, eu não pensei nada demais. Achei até que ela estava sendo prestativa, se preocupando com burocracia. Mas agora, sentada no sofá, relembrando essa conversa, cada palavra dela ganhava um peso diferente, um peso sinistro. Ela não estava sendo prestativa, ela estava com pressa. Pressa de colocar aquele terreno no nome do Rafael. Ou melhor, no nome deles dois, já que ela ia casar com ele. E depois dessa conversa, 3 meses depois, eles casaram. Sem me convidar, me excluindo completamente. Será que... Não podia ser. Mas a suspeita estava plantada na minha cabeça agora, crescendo como erva daninha. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Benício. Ele era o advogado da família há 15 anos. Tinha cuidado do inventário do Antônio. Conhecia cada detalhe da nossa situação. Ele atendeu com aquela voz tranquila dele. Teresa, como vai? Tudo bem? Dr. Benício, eu preciso de uma informação urgente. Minha voz estava trêmula. Sobre o terreno que o Antônio deixou para o Rafael. Qual é a situação legal exata dele? Ouvi o barulho de papéis sendo mexidos do outro lado da linha. Deixa eu ver aqui os documentos. Ah, sim. Então, Teresa, pelo testamento do seu esposo, o terreno está destinado ao Rafael, isso é fato. Mas a transferência de propriedade só vai ser efetivada mediante escritura pública que você precisa assinar no cartório. É você quem tem que autorizar e formalizar essa doação. Meu coração começou a bater mais rápido. E enquanto eu não assinar? Enquanto você não assinar, o terreno continua legalmente no seu nome. Você é a proprietária. E mais, você pode mudar de ideia a qualquer momento. O testamento estabelece o desejo do falecido, mas a execução depende da sua vontade como viúva e herdeira universal. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Algo estava acordando dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era uma clareza fria, cristalina. Eu tinha poder. Tinha mais poder do que eles imaginavam. E eles não sabiam disso, mas eu precisava ter certeza. Precisava saber se minha suspeita estava certa, se aquele casamento secreto tinha sido orquestrado para me afastar, para me isolar, para depois pegar o terreno e me descartar de vez. Liguei para o Júlio, meu cunhado, irmão do meu falecido Antônio. Ele sempre foi direto comigo, sem rodeios. Júlio, eu preciso te perguntar uma coisa e preciso que você seja sincero comigo, tá bom? Pode falar, Teresa. Você sabe de alguma coisa sobre o casamento do Rafael? Algum comentário que você ouviu? Qualquer coisa? Silêncio do outro lado. Um silêncio longo demais. Júlio, ele suspirou. Teresa, eu não ia te contar porque achei que tinha entendido errado. Mas já que você tá perguntando... No Natal passado, eu estava pegando cerveja na cozinha quando ouvi a Larissa conversando com a mãe dela no quintal. Elas não sabiam que eu estava ali. Meu estômago se apertou. O que você ouviu? A Larissa estava falando sobre você. Ela disse que assim que você passasse o terreno para o Rafael, elas iam se livrar de você. Foram essas as palavras dela. Que você era grudenta demais, que ia querer morar perto, que ia querer opinar em tudo e que era melhor cortar logo o contato. Senti o sangue gelar nas veias. E você não me contou? Eu achei que tinha entendido errado, Teresa. Juro, achei que era impressão minha, que o barulho da festa tinha atrapalhado. Mas agora, com esse casamento secreto, desliguei. Não com raiva dele, mas porque eu precisava processar aquilo. Então era verdade. Tudo era verdade. A Larissa tinha planejado tudo. Convencer o Rafael a casar escondido, me excluir, isolar o filho da mãe. E depois pegar o terreno e me descartar como um móvel velho. Fui até o quarto. Abri a gaveta da cômoda onde eu guardava documentos importantes.
O testamento do Antônio estava ali, dentro de uma pasta parda. Peguei. Li de novo cada linha, com atenção. Estava tudo lá. O terreno seria do Rafael, mas mediante doação formal que eu precisava fazer. Sentei na mesa da cozinha com papel e caneta e comecei a escrever uma carta. Não foi fácil. As lágrimas caíam no papel enquanto eu escrevia, mas cada palavra saía do fundo da minha alma, do fundo da minha dor, mas também do fundo da minha força. Meu filho, quando você ler esta carta, vai estar na sua lua de mel, vai estar feliz, comemorando o início da sua nova vida, a vida que você escolheu viver sem mim. Quero que você saiba que vi as fotos, vi você sorrindo, vi a cadeira vazia onde eu deveria estar, e chorei. Chorei mais do que chorei quando seu pai morreu, porque quando seu pai partiu, foi Deus quem decidiu. Mas quando você me excluiu do seu casamento, foi você quem escolheu me matar em vida. Continuei escrevendo, página após página, contando tudo o que eu sentia, a dor, a traição, o desamparo. E então, na última página, escrevi as palavras que iam mudar tudo. Mas quero que você saiba de algo muito importante. Aquele terreno que você acha que é seu, não é. Não ainda. A transferência nunca foi concluída. O terreno continua no meu nome, e eu acabei de decidir que não vou mais transferir. Você escolheu me excluir da sua família. Então, eu escolho não te dar o que você e sua esposa tanto cobiçam. Assinado, a mãe que você descartou. Coloquei a carta no envelope. Junto com ela, coloquei cópias autenticadas do testamento do Antônio e dos documentos do cartório, mostrando que a transferência nunca tinha sido feita. Lacrei tudo com um laço vermelho, bonito, como um presente, porque era um presente, o presente da verdade. Fui até o correio. Mandei por Sedex com urgência para o resort onde eles estavam hospedados na Bahia. Paguei para rastreamento ativo. Ia saber exatamente quando eles receberiam. E então, ia esperar. Voltei para casa. E pela primeira vez em dias, sorri. Um sorriso pequeno. Triste. Mas era um sorriso. Porque pela primeira vez desde que vi aquelas fotos no Instagram, eu sentia que tinha algum controle sobre a situação. Eles me excluíram do dia mais feliz deles. Agora iam descobrir que o terreno dos sonhos deles era, na verdade, um pesadelo. Mas me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? Ou você faria a mesma coisa no meu lugar? Eu preciso saber a sua opinião. De verdade. Porque o que aconteceu depois dessa carta chegar nas mãos do Rafael? Mudou tudo. O rastreamento do Sedex mostrava que o pacote tinha sido entregue numa segunda-feira, às 10 da manhã. Eu estava sentada na sala, com o celular na mão, atualizando a página do correio a cada 5 minutos. Quando apareceu entregue, recebido por destinatário, senti meu coração disparar. Eles tinham recebido. Naquele exato momento, em algum quarto de hotel luxuoso na Bahia, meu filho estava abrindo aquele envelope. Estava lendo minha carta. Estava vendo os documentos. Estava entendendo que tinha perdido 2 milhões de reais por ter me excluído do casamento dele. Imaginei a cara dele. Imaginei a Larissa lendo por cima do ombro dele. Imaginei o pânico se instalando. E uma parte de mim, uma parte pequena e vingativa que eu nem sabia que existia, sentiu uma satisfação amarga. Mas então veio o vazio. Coloquei o celular no sofá e olhei em volta da minha casa. A mesma casa onde eu tinha criado o Rafael. Onde eu tinha ensinado ele a amarrar o cadarço do tênis. Onde a gente fazia pipoca e assistia filme nas noites de sexta. Onde ele me abraçava antes de dormir e dizia: "Te amo, mãe." Aquela casa de repente parecia enorme e vazia. O silêncio era tão pesado que machucava os ouvidos. Levantei do sofá e fui até o quarto dele. O quarto que eu tinha mantido do mesmo jeito mesmo depois dele sair de casa. A cama arrumada, o troféu de futebol da escola na prateleira, o pôster do time dele na parede. Sentei na cama dele e senti o cheiro do quarto. Aquele cheiro que não era mais dele, mas que ainda guardava alguma memória. E foi aí que desabei de novo. Comecei a chorar. Não um choro de raiva, um choro de perda, profundo, dilacerante, porque a verdade é que eu não queria aquele terreno. Eu nunca tinha querido. O que eu queria era meu filho. Queria estar no casamento dele. Queria ter conhecido os sogros dele. Queria ter visto ele colocar a aliança no dedo da Larissa. Queria ter dançado com ele na festa. Mas em vez disso, eu estava ali, sozinha, num quarto vazio,
segurando um pedaço de papel do cartório como se fosse um troféu. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Pior do que quando o Antônio morreu. Porque quando o Antônio morreu, eu tinha o Rafael para me apoiar. A gente chorou junto. A gente se segurou. A gente prometeu que ia continuar sendo uma família. Mas agora eu não tinha ninguém. Parei de comer direito. Mariana trazia comida, mas eu só beliscava. Perdi 3 quilos em uma semana. Parei de sair de casa. Parei de atender o telefone. Só ficava deitada no sofá, olhando para o teto, esperando o tempo passar. Na quarta-feira, às 3 da manhã, meu telefone começou a tocar. Acordei assustada. Peguei o celular. Era o Rafael. Olhei para a tela acesa no escuro do quarto. E não atendi. O telefone parou de tocar. 2 segundos depois, começou de novo. Não atendi. Parou. Começou de novo. 42 chamadas perdidas. Todas dele. Abri o WhatsApp. Tinha 17 mensagens. Mãe, atende, por favor. Preciso falar com você urgente. Mãe, isso não pode ser verdade. Você não pode fazer isso. Atende o telefone, pelo amor de Deus. Li todas, uma por uma. E não respondi nenhuma, porque não tinha nada para dizer. Tudo o que eu precisava dizer estava naquela carta. Desliguei o celular e voltei a dormir. E, surpreendentemente, dormi melhor do que tinha dormido em dias. No dia seguinte, ele apareceu na minha porta. Eram 8 da manhã. Eu estava tomando café quando ouvi a campainha. Abri a porta. E lá estava ele, com olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Não parecia um homem em lua de mel. Parecia um homem desesperado. Mãe. A voz dele saiu fraca. A gente precisa conversar. Abri a porta, mas não dei passagem. Fiquei parada na soleira, bloqueando a entrada. Ele tentou me abraçar. Dei um passo para trás. O gesto foi instintivo, automático, e vi a dor nos olhos dele quando percebi que eu tinha recuado. Você leu a carta? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Ele baixou a cabeça. Li. Então você entendeu que o terreno ainda é meu, que eu posso fazer o que quiser com ele, e que decidi não transferir mais. Ele levantou a cabeça. Os olhos estavam vermelhos. Não sei se de sono ou de choro. Mãe, você não pode fazer isso. Aquele terreno é meu. Pai deixou para mim no testamento. Senti a raiva subir. Seu pai deixou para você porque confiava que você cuidaria de mim, que me respeitaria, que me honraria. Você fez o oposto, Rafael. Me excluiu do seu casamento. Me tratou como se eu fosse nada. Como se eu fosse um móvel velho que não cabe mais na decoração nova. Não foi assim. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Você não entende. Foi tudo muito complicado. Então me explica. Cruzei os braços. Me explica por que você casou escondido. Me explica por que você não me convidou. Me explica por que você visualizava minhas mensagens e não respondia. Ele abriu a boca, mas não saiu som. Ficou me encarando, procurando palavras que não existiam, porque não tinha explicação, não tinha justificativa. E ele sabia disso. Foi quando ouvi o carro estacionando na calçada. Olhei por cima do ombro dele. Era a Larissa. Saiu do carro com aquele jeito dela, toda produzida mesmo às 8 da manhã. Salto alto, batom vermelho, óculos escuros grandes que escondiam metade do rosto. Ela veio direto para a porta. Tentou entrar na minha casa como se fosse a dona. Bloqueei a passagem com o braço. Você não entra aqui. Ela tirou os óculos. Os olhos dela estavam duros. Dona Teresa, vamos resolver isso como adultos. Aquele terreno é do Rafael por direito. Tá no testamento. Olhei bem nos olhos dela. Não. É meu por direito legal. O testamento estabelece o desejo do meu falecido marido. Mas a transferência só acontece se eu assinar. E eu não vou assinar. A máscara de simpatia caiu. Ela deu um passo à frente, agressiva. Você é uma egoísta, uma mãe manipuladora. Tá usando o terreno para controlar seu filho. Isso é chantagem emocional. Sorri. Um sorriso triste. Cansado. Não, querida. Eu estou usando o terreno para me proteger de uma nora manipuladora que planejou me isolar do meu próprio filho. Você acha que eu não sei? Você acha que eu não descobri? Vi o sangue fugir do rosto dela. Do que você está falando? 3 meses atrás, você veio aqui, sozinha. Perguntou sobre o terreno. Perguntou se a transferência já tinha sido feita. Tava com pressa, né? Queria que eu formalizasse logo a doação. E depois, você convenceu meu filho a casar escondido.
a me excluir, porque quanto menos influência eu tivesse sobre ele, mais fácil seria para vocês pegarem o terreno e me descartarem de vez. Rafael ficou branco. Mãe, não foi assim. Júlio ouviu Rafael. Minha avó saiu firme. Seu tio ouviu a Larissa conversando com a mãe dela no Natal. Ela disse que ia se livrar de mim assim que o terreno fosse transferido. Disse que eu era grudenta demais, que ia atrapalhar a vida perfeita de vocês. Larissa perdeu a compostura. Ele entendeu errado. Não foi isso que eu disse. Então me diz, foi o que você disse? Olhei para ela. Porque se não foi isso, me explica por que meu filho casou sem me convidar. Me explica por que ele visualizava minhas mensagens e não respondia. Me explica por que você teve tanta pressa em transferir aquele terreno. Silêncio. Ela não tinha resposta, porque não tinha resposta possível. Rafael tentou argumentar. Tentou explicar que tinha sido fraco, que tinha se deixado influenciar, que não sabia que Larissa pensava assim, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Disse para ele com a voz mais calma que consegui. Rafael, você tem uma escolha. Reconstruir nossa relação do zero, com respeito, transparência e honestidade, sem ela no meio. Ou seguir sua vida com a Larissa e sem o terreno. Você decide. Fechei a porta, devagar, mas com firmeza. Ouvi os dois discutindo do outro lado. A voz dela, aguda, histérica. A voz dele, baixa, defensiva. O barulho do carro saindo em alta velocidade. Encostei na porta fechada e escorreguei até sentar no chão. E chorei de novo, porque mesmo com toda a raiva, com toda a decepção, ele ainda era meu filho. E uma parte de mim queria abrir aquela porta, correr atrás dele, abraçar ele e dizer que estava tudo bem. Mas não estava tudo bem. E eu não podia fingir que estava. As semanas seguintes foram as mais solitárias da minha vida. Eu acordava cedo, fazia café, sentava na varanda, olhava os vizinhos saindo para trabalhar, as crianças indo para a escola, a vida acontecendo enquanto a minha estava suspensa. Mariana vinha todo dia, trazia pão fresco, trazia frutas, sentava comigo e conversava sobre qualquer coisa menos o Rafael. Até que um dia ela disse: Teresa, você precisa viver. Você tem 65 anos. Não vê continuar é o fim do mundo. É uma fase ruim, mas não é o fim. Eu sei. Mordi um pedaço de pão. Mas não é fácil? Nunca é. Ela pegou minha mão. Mas você é mais forte do que pensa. Sempre foi. E foi ali, naquela conversa simples, que algo mudou dentro de mim. Eu tinha passado semanas afundada na dor, afundada na autopiedade. Mas será que eu ia deixar aquela situação me destruir? Será que ia deixar a Larissa ganhar? Não, não ia. Comecei aos poucos. Voltei a comer direito. Voltei a cuidar da casa. Voltei a sair na rua. Fui na feira. Cumprimentei os vizinhos. Fui na missa do domingo. Comecei a me reconectar com a vida. E sabe o que eu descobri? Que eu vivia melhor sozinha do que mal acompanhada. Não tinha ninguém me cobrando nada. Não tinha ninguém me julgando. Não tinha ninguém me usando. Era só eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia ruim. Parecia até libertador. Fui ao salão, cortei o cabelo, fiz as unhas, comprei roupa nova. Não porque eu queria impressionar alguém, mas porque eu merecia me sentir bem comigo mesma. Comecei a sorrir de novo. Não um sorriso forçado, um sorriso genuíno. Mariana percebeu a mudança. Olha só, a Teresa que eu conheço tá voltando. Ela me abraçou apertado. Eu sabia que você ia conseguir, mas no fundo ainda tinha um vazio, um buraco que o Rafael tinha deixado. E por mais que eu tentasse preencher com outras coisas, ainda doía, principalmente de noite, antes de dormir, quando a casa ficava silenciosa demais. Foi numa terça à tarde que meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender, mas algo me fez atender. Alô? Dona Teresa? Era uma voz de mulher, educada, formal. Aqui é do escritório de advocacia Campos em Associados. A senhora conhece? Meu coração apertou. Conheço. É o escritório onde a Larissa trabalha. Isso. A doutora Larissa pediu para eu ligar. Ela gostaria de marcar uma reunião com a senhora, para conversarem sobre assuntos de família. A senhora teria disponibilidade? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Uma reunião? Para quê? Mas então entendi. Eles queriam negociar. Queriam tentar convencer a me fazer mudar de ideia sobre o terreno. E sabe de uma coisa? Eu quis ir. Não porque eu ia ceder,
mas porque eu precisava olhar nos olhos deles e mostrar que eu não era mais aquela mulher quebrada que eles tinham deixado na porta de casa. Pode ser na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. Perfeito, Dona Teresa. Vou anotar aqui. A gente se vê na segunda, então. Tenha um ótimo dia. Desliguei e sorri. Um sorriso que tinha um pouco de tristeza, mas também tinha determinação. Mas 2 dias antes dessa reunião acontecer, algo mudou tudo. Eu estava em casa, organizando papéis antigos, quando encontrei um envelope velho no fundo da gaveta. Era uma carta, do Antônio, escrita pouco antes dele morrer. Eu nunca tinha visto aquela carta. Abri com as mãos tremendo. Minha amada Teresa, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Quero que você saiba que o terreno que deixei para o Rafael não é só um presente. É uma responsabilidade. É uma forma de garantir que ele sempre cuide de você, porque sem você, ele não é nada. Você é a base, o alicerce. Não deixe ninguém fazer você esquecer disso. Te amo para sempre. Antônio. Segurei a carta contra o peito e chorei. Mas dessa vez não era um choro de tristeza. Era um choro de força, porque o Antônio tinha razão. Eu era o alicerce, e estava na hora de lembrar todo mundo disso. Mas foi na sexta à noite, véspera da tal reunião, que algo inesperado aconteceu. Eu estava jantando sozinha, assistindo televisão, quando ouvi um barulho estranho lá fora. Vozes, vidro quebrando. Fui até a janela. Na casa do vizinho da frente, tinha um carro parado. Um carro que eu conhecia. Era o carro da Larissa. O que ela estava fazendo ali? O vizinho era o seu Maurício, um senhor de 70 anos que morava sozinho. Ele e eu nos dávamos bem. Conversávamos na calçada de vez em quando. Ele até me deu mudas de roseira mês passado. Fiquei observando. A Larissa saiu do carro, entrou na casa dele, ficou lá por uns 20 minutos. Quando saiu, estava com uma pasta debaixo do braço. E o seu Maurício estava na porta com uma cara estranha, preocupada. No dia seguinte de manhã, encontrei o seu Maurício na calçada. Bom dia, tá tudo bem? Perguntei casual. Ele me olhou e suspirou. Ah, Dona Teresa, aquela moça que veio aqui ontem. Ela é advogada, né? Eu confirmei. Ela me fez assinar uns papéis. Disse que era sobre a rua, sobre a associação de moradores. Mas eu fiquei com um pressentimento ruim. Meu estômago gelou. Que tipo de papéis? Não sei direito. Tinha um monte de termo jurídico. Ela disse que era só uma formalidade, que não ia mudar nada. Ele coçou a cabeça. Mas agora tô aqui pensando. Será que eu não fiz besteira? Peguei o telefone assim que voltei para casa. Liguei para o Dr. Benício. Preciso marcar urgente, amanhã, antes das 4. E foi assim, com aquela informação nova e perturbadora, que eu cheguei na segunda-feira, pronta para uma reunião que prometia ser explosiva. A reunião estava marcada para o escritório da Larissa às 4 da tarde. Mas às 10 da manhã, eu já estava no escritório do Dr. Benício, sentada na cadeira de couro da sala dele, com uma xícara de café tremendo na minha mão. Teresa, me conta direito o que aconteceu, ele disse, abrindo um bloco de notas. Contei tudo. A visita da Larissa ao seu Maurício, os papéis que ela fez ele assinar, o pressentimento ruim dele. Doutor. Benício anotava tudo, com aquela cara séria de quem já viu muita coisa errada na vida. Você acha que tem a ver comigo? Com o terreno? Perguntei. Ele respirou fundo. Teresa, eu não quero te assustar, mas tem algo que você precisa saber. Nas últimas 2 semanas, eu recebi 3 ligações anônimas perguntando sobre o status legal do seu terreno, querendo saber se tinha algum processo em aberto, se tinha alguma dívida vinculada ao imóvel. Senti o sangue gelar. E tem? Não tem nada. O terreno tá limpo, mas o fato de alguém estar investigando, isso me preocupa. Ele se inclinou para frente. Teresa, você confia que o Rafael não faria nada contra você? Eu confio nele, não confio nela. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar umas ligadas. Vou investigar discretamente o que a doutora Larissa anda fazendo. E você, hoje à tarde, vai naquela reunião. Mas não vai prometer nada, não vai assinar nada e vai prestar muita atenção em tudo que for dito. Combinado? Concordei. Mas meu estômago estava revirado. Voltei para casa. Tentei almoçar, mas não consegui. Fiquei andando pela sala, olhando o relógio. 3 horas, 3h30. Às 3h45, saí de casa. O escritório da Larissa era num prédio comercial no centro.
10º andar. Vidros espelhados. Recepção com sofá de couro. Uma secretária loira de unhas compridas me recebeu com um sorriso profissional. A doutora Larissa já está esperando. Sala 6. Caminhei pelo corredor com o coração batendo forte. Bati na porta. Pode entrar. Era a voz dela. Abri a porta. E lá estavam os dois. Rafael sentado numa cadeira ao lado da mesa. Larissa atrás da mesa, numa cadeira giratória cara. Ela estava com terno azul marinho, cabelo preso, maquiagem perfeita. Parecia uma executiva de filme. Ou uma vilã. Dona Teresa, que bom que a senhora veio. Senta, por favor. Ela apontou para a cadeira vazia na frente da mesa. Sentei, coloquei a bolsa no colo. Rafael não me olhava nos olhos. Ficava mexendo no celular, desconfortável. Larissa abriu uma pasta. Bem, eu chamei a senhora aqui porque eu acho que a gente precisa resolver essa situação do terreno de forma civilizada. Sem brigas, sem mágoas, como uma família. Não respondi. Só olhei para ela, esperando. Ela continuou. A senhora está magoada porque não foi convidada para o casamento. Eu entendo. E a gente lamenta. Foi uma decisão precipitada. A gente estava estressado com os preparativos e acabou deixando muita gente de fora. Não foi pessoal. Não foi pessoal? Minha voz saiu baixa. Não convidar a mãe do noivo não é pessoal? Rafael finalmente olhou para mim. Mãe, foi mal. Eu errei. Mas a gente pode consertar isso. A gente pode fazer outra cerimônia pequena. Com você. Para compensar. Tive vontade de rir. Mas não ri. Rafael, você acha que é isso que eu quero? Outra cerimônia? Uma cerimônia fake para me agradar? Larissa interveio, com aquela voz de advogada treinada para negociar. Dona Teresa, o que a senhora quer? Diz pra gente. A gente quer resolver isso. Olhei nos olhos dela. O que eu quero? Eu quero meu filho de volta. O filho que me ligava toda semana, que vinha jantar em casa, que me abraçava e dizia que me amava. Esse filho eu não sei onde tá, porque o homem que tá sentado aqui não parece ele. Rafael baixou a cabeça. Vi a culpa estampada no rosto dele. Mas Larissa não estava nem aí para a emoção. Ela queria o terreno. Tá bom, vamos ser práticos então. Ela pegou uma caneta. A senhora quer que o Rafael seja mais presente? A gente pode combinar visitas regulares, uma vez por semana. A senhora quer ajuda financeira? A gente pode fazer uma mesada para a senhora. Quanto a senhora acha justo? Senti a raiva subir. Você acha que eu tô negociando? Que eu tô fazendo chantagem? Não, não. Ela levantou as mãos. Eu só tô tentando entender o que a senhora quer em troca de assinar a transferência do terreno. Eu não quero nada em troca, porque eu não vou assinar. Silêncio pesado caiu na sala. Rafael ficou pálido. Larissa apertou os lábios. Dona Teresa, ela tentou manter a voz calma. A senhora precisa entender que esse terreno está causando um problema entre a senhora e seu filho. Não seria melhor resolver logo isso? Transferir o terreno como o marido da senhora queria e todo mundo seguir sua vida em paz? Meu marido queria que o Rafael cuidasse de mim. Ele não está cuidando de mim. Então não é o que meu marido queria. Larissa mudou de tática. Ficou mais agressiva. A senhora sabe que pode haver uma ação judicial, né? O testamento é claro. O terreno é do Rafael. A senhora está apenas atrasando o inevitável. Então entra com a ação. Cruzei os braços. Eu espero. Porque enquanto a justiça não decidir, o terreno é meu, e eu faço o que quiser com ele. Vi a frustração no rosto dela. Ela não esperava que eu fosse tão firme. Ela achava que ia me intimidar, mas eu não era mais aquela mulher quebrada de semanas atrás. Eu tinha me levantado, e estava de pé. Me levantei da cadeira. Se não tem mais nada a dizer, eu vou embora. Espera! Rafael se levantou. Mãe, por favor, vamos conversar com calma, sem a Larissa. Ele olhou para a esposa. Amor, deixa eu e minha mãe conversarem sozinhos. Larissa bufou, mas saiu da sala. Bateu a porta. Ficamos só nós dois. Rafael veio até mim. Tentou pegar minha mão. Recuei. Ele suspirou. Mãe, eu tô te implorando. Eu preciso desse terreno. A gente tem dívidas. A gente precisa vender ele para pagar. Meu coração apertou. Que dívidas? A gente pegou um empréstimo grande. Para pagar o casamento. Para comprar o apartamento. E agora a gente não está conseguindo pagar as parcelas. Se a gente não vender o terreno, a gente vai perder o apartamento. Senti pena dele, mas também senti raiva. Então você não queria o terreno para construir o futuro de vocês. Você queria para pagar dívidas, para cobrir o buraco que vocês mesmos cavaram.
Mãe, por favor. Rafael. Segurei o rosto dele com as 2 mãos. Forcei ele a me olhar nos olhos. Me diz uma coisa, com sinceridade. Foi ideia dela? De casar escondido? De me excluir? Ele hesitou. E nessa hesitação, eu vi a verdade. Foi. A voz dele saiu num sussurro. Ela disse que você ia querer opinar em tudo. Que ia querer escolher o cardápio, as flores, os convidados, que ia transformar o casamento dela num casamento seu. E eu acreditei. Eu fui covarde de não te defender. Soltei o rosto dele. Obrigada por ser sincero. Me virei para sair. Mãe, espera. Eu vou terminar com ela. Eu vou sair desse casamento. Só me dá o terreno que eu vou consertar tudo. Parei na porta. Olhei para trás. Rafael, eu não quero que você termine com ela por causa de um terreno. Se você terminar, tem que ser porque você percebeu quem ela realmente é. Não por dinheiro. Sai daquele escritório com o coração partido, mas também com uma certeza. Eu tinha tomado a decisão certa. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem do Dr. Benício. Teresa, liga para mim, urgente. Liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Teresa, você tá em casa? Eu tô indo aí, preciso te mostrar uma coisa. Meia hora depois, ele estava na minha sala, com uma pasta cheia de papéis. Sentamos na mesa da cozinha. Ele abriu a pasta. Teresa, eu investiguei e descobri coisas muito sérias. Ele puxou um papel. Esse aqui é um requerimento que a doutora Larissa entrou no cartório há 3 semanas. Ela está tentando provar que você é mentalmente incapaz de administrar seus bens. Senti o mundo girar. O quê? Ela juntou testemunhos de vizinhos dizendo que você anda confusa, esquecida, que não cuida da casa direito. E tem até um laudo médico falso aqui, assinado por um psiquiatra que ela conhece, dizendo que você tem sinais de demência. As lágrimas começaram a descer. Mas isso é mentira. Eu não tenho nada. Eu sei. E por isso eu já entrei com uma ação contra ela por falsidade ideológica. Mas Teresa tem mais. Ele puxou outro papel. Aqueles papéis que ela fez o seu Maurício assinar? Era um testemunho, dizendo que ele sempre te vê confusa, falando sozinha, deixando o fogão ligado. Mas eu nunca fiz nada disso. Eu sei. E o seu Maurício também sabe. Eu já falei com ele. Ele vai testemunhar a seu favor, dizendo que foi enganado. Mas você entende o que isso significa? A Larissa está tentando te internar, te declarar incapaz, para que o Rafael, como único filho, assuma a tutela dos seus bens, incluindo o terreno. Fiquei em choque. Não conseguia processar. Aquilo era além de qualquer maldade que eu imaginava. Ela não só queria o terreno, ela queria me destruir. Tem mais. Dr. Benício pegou um terceiro documento. Eu descobri que ela já vendeu o terreno, antes mesmo dele ser transferido. Ela fez um contrato de gaveta com um incorporador. Ele pagou um sinal de R$300 mil para ela, com a promessa de que o terreno seria dele em 90 dias. Minha avó saiu rouca. Ela vendeu um terreno que não era dela? Exatamente. E se ela conseguisse te internar, conseguir a tutela através do Rafael, ela ia transferir o terreno para ela mesma e depois para o incorporador, embolsando R$2 milhões. E você? Você ia ficar internada numa clínica, drogada, sem ter como se defender. Comecei a tremer, de raiva, de medo, de choque. Dr. Benício segurou minha mão. Mas não vai acontecer, porque a gente descobriu a tempo. E agora a gente vai reagir. Como? Ele sorriu. Um sorriso de quem já viu muita gente tentar ser esperto e se dar mal. Deixa comigo, eu vou preparar tudo. E daqui a 1 semana você vai convocar os dois para uma reunião, na sua casa, e você vai colocar todas as cartas na mesa. Passei os próximos 7 dias num misto de ansiedade e raiva. Dr. Benício trabalhava dia e noite. Juntou todas as provas. Gravou o depoimento do seu Maurício, conseguiu cópia do contrato de gaveta com o incorporador. Montou um dossiê completo. E no sábado de manhã, eu mandei uma mensagem para o Rafael. Preciso falar com você e com a Larissa. Hoje, às 7 da noite, na minha casa. É sobre o terreno. Vocês vão querer vir. Ele respondeu na hora. A gente vai. Passei o dia preparando. Não estava preparando comida. Estava preparando uma armadilha. Dr. Benício chegou às 6. Colocamos todos os documentos em envelopes pardos. Organizamos na mesa da sala. Cada envelope com uma etiqueta. Falsidade ideológica. Contrato de gaveta. Testemunhos falsos. Ação judicial. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Abri a porta. Lá estavam eles.
Rafael com cara de cansado. Larissa com cara de quem achava que ia ganhar aquela reunião. Entra. Minha voz estava calma, fria. Eles entraram. Viram a mesa cheia de envelopes. Viram o Dr. Benício em pé ao lado. Larissa franziu a testa. O que é isso? Sorri. Um sorriso que não chegava nos olhos. Senta, vocês vão precisar. E foi aí que a verdadeira vingança começou. Eles sentaram no sofá, lado a lado. Rafael estava inquieto, mexendo nos dedos. Larissa tentava manter a postura de advogada confiante, mas eu via o nervosismo nos olhos dela. Ela sabia que alguma coisa estava errada. Conseguia sentir o cheiro da armadilha. Eu sentei na poltrona em frente a eles. Dr. Benício ficou de pé ao meu lado, como um soldado numa batalha. A mesinha de centro estava entre nós, coberta de envelopes pardos. Cada um deles uma bomba prestes a explodir. Obrigada por virem. Minha voz saiu serena, quase doce. Eu sei que vocês estão curiosos sobre o motivo dessa reunião, então vou ser direta. Eu descobri tudo. Larissa deu uma risadinha nervosa. Descobriu o quê, dona Teresa? Peguei o primeiro envelope. Abri devagar, dramaticamente. Tirei os papéis de dentro. Descobri que você entrou com um requerimento no cartório tentando me declarar mentalmente incapaz. Coloquei os papéis na mesa. Aqui está a cópia do processo, com a sua assinatura, com o nome do psiquiatra falso que você pagou para assinar um laudo dizendo que eu tenho demência. O sorriso dela congelou no rosto. Descobri que você foi de casa em casa dos meus vizinhos coletando testemunhos falsos, dizendo que eu ando confusa, que deixo o fogão ligado, que falo sozinha. Peguei outro envelope. Aqui está o depoimento do seu Maurício. Ele me contou que você manipulou ele. Fez ele assinar papéis achando que era sobre a associação de moradores, mas era um testemunho contra mim. Rafael ficou branco, olhou para Larissa. Você fez isso? Ela não respondeu. Só ficou olhando para os papéis na mesa. Continuei. Minha voz ainda calma, ainda controlada. E sabe o que mais eu descobri? Você vendeu meu terreno. Um terreno que não é seu, que nem é do Rafael ainda. Você fez um contrato de gaveta com um incorporador. Recebeu R$300 mil de sinal. Peguei o terceiro envelope. Aqui está a cópia do contrato, com a sua assinatura e com o recibo do depósito bancário. Rafael se levantou do sofá. Quê? Você fez o quê? Larissa também se levantou. Tentou pegar os papéis da mesa. Dr. Benício bloqueou. Isso é mentira. Isso tudo é forjado. Ela está inventando tudo para me incriminar. Olhei para ela, direto nos olhos. Forjado? Então me explica por que o incorporador já confirmou tudo em depoimento. Me explica por que o banco tem registro do depósito na sua conta. Me explica por que o cartório tem seu pedido carimbado e protocolado. Ela ficou muda. Rafael estava em choque. Passou a mão pelo cabelo. Larissa, me olha. Isso é verdade? Ela tentou tocar nele. Ele recuou. Rafael, eu fiz isso por nós. A gente precisa desse dinheiro. A gente tá cheio de dívida. Eu só tava tentando resolver. Resolvendo como? Me enganando? Enganando minha mãe? Tentando internar ela? Ela não ia ser internada. Era só para conseguir a tutela temporária. Depois a gente devolvia. Rafael deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Depois a gente devolvia? Devolvia? Você tá louca? Eu me levantei. Não, Rafael. Ela não tá louca. Ela tá calculista. Ela planejou tudo isso há meses, desde antes do casamento. Ela te manipulou para casar escondido, me excluir, para eu não ter influência sobre você. Para quando ela conseguisse me internar, você assinaria tudo que ela mandasse sem questionar. Rafael olhou para mim com lágrimas nos olhos. Mãe, eu juro que eu não sabia de nada disso. Eu juro. Eu sei, filho. Minha voz amoleceu um pouco. Você não sabia porque você é fraco. Você sempre foi influenciável. Seu pai sabia disso. Por isso ele colocou aquele terreno no testamento daquele jeito, para me proteger, para garantir que ninguém ia te usar para me ferir. Larissa tentou reverter, tentou fazer charme, tentou chorar. Dona Teresa, a gente pode resolver isso. Eu devolvo o dinheiro. Eu cancelo tudo. Por favor, não leva isso adiante. Levar adiante? Dr. Benício falou pela primeira vez. Sua voz era dura, profissional. Doutora Larissa, a senhora já foi levada adiante. Eu entrei com 3 ações contra a senhora. Falsidade ideológica, estelionato e tentativa de apropriação indébita.
A polícia já tem todos os documentos. A ordem dos advogados já foi notificada. E o Ministério Público já abriu investigação. Vi a cor fugir do rosto dela. As pernas bambas. Ela sentou de novo no sofá. Ou melhor, desabou. Rafael estava de pé no meio da sala, com as mãos na cabeça, respirando rápido. Parecia que ia ter um ataque de pânico. Fui até ele. Segurei os ombros dele. Respira, filho, respira. Ele me olhou. E chorou. Chorou como uma criança. Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Eu fui um idiota. Eu deixei ela me controlar. Eu deixei ela afastar você de mim. Eu sou um merda. Você não é um merda. Limpei as lágrimas dele com o polegar. Você é fraco. Mas dá para consertar, se você quiser. Larissa se levantou de novo, dessa vez com raiva. Tá bom, tá bom. Você quer saber? Eu fiz tudo isso mesmo, porque essa família é patética. Porque você, Dona Teresa, é grudenta demais. Porque você não deixa seu filho crescer. Porque você fica se fazendo de coitada, de mártir, e todo mundo tem que ficar com pena de você. Eu cansei. O silêncio que caiu na sala foi pesado, denso. Eu olhei para ela e sorri. Obrigada. Ela franziu a testa. Obrigada? Obrigada por confirmar tudo. Porque sabe aquele celular ali na estante? Apontei para o celular que eu tinha deixado estrategicamente apoiado, com a câmera virada para a sala. Tá gravando, tudo. O rosto dela ficou vermelho, depois roxo. Você me gravou? Gravei. E essa gravação vai direto para o Dr. Benício, para o Ministério Público e para a OAB, junto com todos os outros documentos. Ela partiu para cima de mim. Literalmente. Veio com as mãos para frente tentando me agredir. Rafael segurou ela. Larga? Larga de mim. Sai da minha casa. Minha voz saiu num grito. Um grito que vinha lá do fundo. Sai agora antes que eu chame a polícia. Dr. Benício já estava com o telefone na mão. Quer que eu ligue, Teresa? Larissa parou de se debater. Olhou para mim com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Eu vou te processar, vou te destruir. Pode tentar. Cruzei os braços. Mas você vai fazer isso da cadeia. Porque falsidade ideológica dá de 2 a 6 anos de prisão. Estelionato dá de 1 a 5 anos. E apropriação indébita dá de 1 a 4 anos. Então você vai ter bastante tempo livre para pensar em como me destruir. Ela pegou a bolsa. Saiu batendo a porta tão forte que o quadro da parede tremeu. Rafael ficou parado no meio da sala, perdido. Olhou para mim. Mãe, e agora? Agora você vai decidir. Sentei de novo na poltrona. Você vai ficar com ela? Vai tentar salvar esse casamento furado? Ou vai tomar vergonha na cara e reconstruir sua vida? Ele sentou no sofá. Enterrou o rosto nas mãos. Eu não sei. Eu não sei mais de nada. Dr. Benício juntou os papéis. Teresa, eu vou levar esses documentos para o escritório. Amanhã cedo a gente protocoliza tudo. E você, Rafael? Ele olhou para o meu filho. Arruma um advogado, porque você vai continuar, vai precisar se separar dela o mais rápido possível. E vai precisar provar que você não tinha conhecimento de nenhuma das ações dela. Senão, você vai afundar junto. Rafael assentiu, mudo. Quando o Dr. Benício saiu, ficamos só eu e meu filho, em silêncio. Ouvia só o relógio da parede fazendo tic-tac. Você vai me perdoar? A voz dele saiu baixinha, quebrada. Respirei fundo. Eu já te perdoei, Rafael, porque você é meu filho, e eu te amo mais do que qualquer terreno, qualquer dinheiro, qualquer coisa nesse mundo. Mas perdoar não significa esquecer. E não significa que a gente volta a ser como era antes, porque a gente não volta. Eu sei. Ele limpou o nariz. Eu destruí tudo, né? Você não destruiu tudo. Você tomou decisões ruins, mas ainda dá tempo de consertar, se você realmente quiser. Ele levantou. Veio até mim. Ajoelhou na frente da poltrona. Pegou minhas mãos. Eu quero, mãe. Eu juro que eu quero. Eu vou terminar com ela. Vou sair desse casamento. Vou procurar um psicólogo para me ajudar a entender como eu deixei isso acontecer. Eu vou consertar. Segurei o rosto dele. Então conserta, mas não por mim. Faz por você, porque você merece melhor. Ele abraçou minhas pernas e chorou mais um pouco. Eu passei a mão no cabelo dele, como fazia quando ele era criança e tinha pesadelo. Depois que ele foi embora, sentei sozinha no sofá. Olhei para a sala, para os envelopes ainda espalhados na mesa, para as provas da maldade que a Larissa tinha tentado fazer comigo. E sabe o que eu senti? Não senti raiva, não senti tristeza.
Senti alívio, porque a verdade tinha vindo à tona, porque a máscara tinha caído, porque agora todos saberiam quem era quem. Peguei o celular, parei a gravação, salvei o vídeo, mandei para o Dr. Benício e então deitei no sofá e dormi. Dormi a noite inteira, sem pesadelo, sem acordar no meio da madrugada. Dormi em paz, porque a justiça finalmente estava sendo feita. As semanas seguintes foram como assistir dominós caindo em sequência, uma peça derrubando a outra, e cada queda era mais satisfatória que a anterior. A primeira coisa que aconteceu foi a OAB suspendendo a licença da Larissa. Em 3 dias, ela não podia mais advogar. O escritório onde ela trabalhava a demitiu imediatamente. Não queriam a reputação deles associada a uma advogada que falsificava documentos e tentava fraudar heranças. Depois veio a investigação criminal. O Ministério Público não brincou em serviço. Chamaram ela para depor. Chamaram o incorporador. Chamaram o psiquiatra que assinou o laudo falso. Um por um, todo mundo começou a falar, a proteger o próprio pescoço. E a Larissa foi afundando. O incorporador devolveu os R$300 mil e rasgou o contrato de gaveta. Ele não queria ser processado por receptação. O psiquiatra perdeu o CRM. E a Larissa? A Larissa foi indiciada por 3 crimes. Rafael apareceu na minha casa numa quinta-feira. Tinha olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada, mas tinha algo diferente nele. Uma tristeza madura, uma culpa consciente. Entrei com o divórcio. Foi a primeira coisa que ele disse quando sentou na mesa da cozinha. Servi café para ele. E como você tá? Destruído. Ele mexeu o açúcar no café sem olhar para mim, mas aliviado também. É estranho. É como se eu tivesse acordado de um pesadelo e percebido que eu mesmo tinha criado o monstro. Você não criou ela, Rafael. Você só foi ingênuo o suficiente para acreditar nas mentiras dela. Ele finalmente me olhou. Mãe, eu tô fazendo terapia 2 vezes por semana e tá sendo difícil, porque eu tô percebendo o quanto eu sou fraco, o quanto eu sempre fui. Desde pequeno, eu sempre quis agradar todo mundo, sempre tive medo de conflito, e ela usou isso contra mim. Peguei a mão dele. O importante é que você tá percebendo e que você tá mudando. O apartamento vai ser penhorado. Ele suspirou. A gente tinha empréstimo até o pescoço. Eu vou ter que recomeçar do zero, alugar um lugar pequeno, vender o carro, voltar a viver com o básico. E tá tudo bem. Apertei a mão dele, porque o básico é tudo que a gente precisa. Eu sempre vivi no básico. E olha só, eu tô bem. Ele sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Você sempre foi mais forte do que eu, né? Não. Eu só aprendi a ser forte porque a vida me obrigou. Quando seu pai morreu, eu tinha 2 opções: afundar ou nadar. Eu escolhi nadar, por mim e por você. A gente conversou por horas. Ele me contou detalhes do casamento que eu não sabia, como a Larissa controlava tudo, desde a roupa que ele usava até os amigos com quem ele saía, como ela ia isolando ele aos poucos, e como ele, covarde e apaixonado, deixava. Eu queria tanto te fazer parte da minha vida de novo, ele disse quando já estava escurecendo. Mas eu não sei como. Eu te machuquei tanto. A gente reconstrói. Levantei e peguei o bolo de cenoura que eu tinha feito de manhã. Tijolo por tijolo, conversa por conversa, café por café, até virar uma casa de novo. Ele comeu 3 pedaços do bolo, e pela primeira vez em meses, eu vi meu filho de verdade. Não o homem que a Larissa tinha moldado, mas o menino que eu criei. 2 meses depois, veio o julgamento. Larissa foi condenada a 4 anos e 2 meses de prisão em regime semiaberto. Podia recorrer, mas os advogados dela disseram que era melhor aceitar, porque as provas eram irrefutáveis, e a gravação da confissão dela era o prego final no caixão. Eu não fui no julgamento, não quis ver a cara dela, não quis dar a ela a satisfação de me ver lá. Mas Dr. Benício foi, e me ligou assim que saiu do fórum. Justiça foi feita, Teresa. Eu sei. Olhei pela janela da cozinha. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja. Obrigada por tudo, Dr. Benício. Eu que agradeço por você ter confiado em mim. E por você ter sido forte o suficiente para não desistir. Quando desliguei, senti uma paz que eu não sentia há muito tempo. Não era felicidade. Felicidade seria se nada daquilo tivesse acontecido. Mas era paz. Era o fechamento de um ciclo. Com o divórcio em andamento e a Larissa condenada, eu tomei uma decisão sobre o terreno. Chamei o Rafael para conversar.
Eu vou vender o terreno, eu disse. Ele não pareceu surpreso, nem chateado, só assentiu. Você tá certa. Esse terreno virou uma maldição pra gente. Não é maldição, é só um terreno, mas ele causou muita dor, e eu não quero mais nada que me lembre dessa fase. Respirei fundo. Eu vou vender, e vou usar o dinheiro pra mim, pra viver minha vida com dignidade. Talvez viajar, talvez investir, talvez fazer aquele projeto social que eu sempre quis de dar aulas de reforço para crianças carentes. Você merece, mãe. Você merece tudo isso e mais. Vendi o terreno por R$ 2.300.000. Um valor excelente. Com esse dinheiro, quitei minha casa. Reformei do zero, pintei tudo, troquei os móveis velhos, comprei uma TV nova, arrumei o quintal. A casa ficou linda, parecia outra. E eu também me sentia outra. Comprei passagens para Portugal. Eu e a Mariana. A gente sempre quis conhecer Lisboa. Passamos um mês lá, comendo pastéis de nata, andando pelas ruas de pedra, ouvindo fado, vivendo. Pela primeira vez em muito tempo, eu vivi. Quando voltei, comecei o projeto social. Aluguei uma salinha num bairro carente. Coloquei mesas, cadeiras, lápis, livros e abri as portas para qualquer criança que quisesse aprender. Vieram 20 na primeira semana, 40 na segunda. Hoje, 3 meses depois, eu tenho 60 alunos e um time de 5 professoras voluntárias. Rafael me visita toda semana. Às vezes a gente janta, às vezes a gente só toma café e conversa. Ele me conta do trabalho, dos desafios de recomeçar, da terapia, e eu escuto, sem julgar, sem cobrar, só escutando. Um dia, ele apareceu com uma caixa. Eu achei isso no meio das minhas coisas. Pensei que você gostaria de ter de volta. Abri a caixa. Eram fotos, fotos antigas. Dele bebê, dele criança, dele adolescente. Sempre comigo ao lado, abraçados, sorrindo. Havia uma foto específica que me fez chorar. Era do dia da formatura dele na engenharia. Eu estava de pé ao lado dele. Ele segurava o diploma. E a gente sorria. Um sorriso de mãe e filho que tinha o mundo inteiro pela frente. Obrigada. Abracei ele, e ele me abraçou de volta, forte, apertado, como não fazia há anos. Eu sinto tanto a sua falta, mãe. A voz dele saiu embargada. Eu também sinto a sua, mas a gente tá aqui, a gente tá vivo, e a gente ainda tem tempo para consertar. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo com uma clareza dolorida, mas necessária. Eu passei pela humilhação de ser excluída do casamento do meu filho. Passei pela dor de descobrir que ele tinha sido manipulado. Passei pelo choque de saber que alguém queria me destruir. Mas eu também passei pela força de reagir, pela coragem de investigar, pela justiça de vencer. E sabe qual foi a minha maior vitória? Não foi o terreno. Não foi ver a Larissa condenada. Foi recuperar meu filho. Não do jeito que era antes, mas de um jeito novo, mais maduro, mais consciente, mais verdadeiro. Às vezes ele pergunta se eu me arrependo de ter reagido daquele jeito, se eu não devia ter simplesmente deixado pra lá, aceitado, engolido. E eu sempre respondo a mesma coisa. Não, porque quem te exclui dos dias felizes não merece estar presente nos seus bens. E mais importante, não merece ficar impune. Aprendi que amor de mãe perdoa, mas dignidade de mulher não esquece. Aprendi que eu não preciso aceitar migalhas de ninguém, nem do meu próprio filho. Aprendi que a gente ensina às pessoas como nos tratar e que quando a gente aceita desrespeito, a gente autoriza que ele se repita. Hoje, quando acordo de manhã e tomo meu café na varanda, eu olho para o céu e agradeço. Agradeço por ter tido forças. Agradeço por ter tido aliados. Agradeço por ter tido justiça. E agradeço por estar viva, por estar inteira, por estar em paz, porque no final das contas, a maior vingança não é destruir quem te machucou, é reconstruir a si mesma, é viver bem, é ser feliz apesar de tudo, e é olhar no espelho e reconhecer a mulher forte que você se tornou. Meu nome é Teresa, tenho 65 anos, e essa é a história de como eu perdi meu filho para uma manipuladora, lutei por minha dignidade e encontrei a mim mesma no processo. Se você passou por algo parecido, saiba, você não está sozinha, e você é mais forte do que imagina. Não aceite menos do que você merece, nem da sua família, nem de ninguém. E se você gostou dessa história, compartilha com alguém que precisa ouvir.
Comenta aqui embaixo o que você faria na minha situação. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E clica naquele vídeo que está passando na tela agora. É de outra mulher incrível que também resgatou sua dignidade. Porque a gente precisa lembrar, ninguém passa por cima da gente se a gente não deixar. E nunca, nunca é tarde para recomeçar.